Com a atual guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que envolve israelenses e palestinos, é muito difícil acreditar que existam perspectivas de paz no Oriente Médio. Mas há pessoas que acreditam e trabalham nesse sentido. Entrevistamos o brasileiro e israelense Davi Windhaus, que é cofundador da organização Mãos para a Paz e foi presidente do Congresso Internacional de Educação para a Paz e Não Violência, realizado recentemente no Brasil e pela plataforma online em todo o mundo. Aqui, a entrevista com Davi. Davi, você organizou há pouco um Congresso Internacional de Educação para a Paz, que reuniu cerca de 50 palestrantes de 7 países. E um dos focos principais foi o conflito entre Israel e os palestinos. Logo depois começou essa terrível guerra de Israel contra o grupo Hamas, que nega a existência de Israel, e também começaram a série de ataques israelenses à faixa de Gaza, que busca resgatar os reféns, mas também acaba vitimando milhares de pessoas. Foi um trabalho perdido? Não, sem dúvida não foi um trabalho jogado fora. Nós temos que levar em conta que a guerra faz parte da nossa vida diária e que a guerra entre Israel e a Hamas não é o único foco de conflito no mundo hoje em dia. Existem mais de 10 focos locais, existe um grande foco que é Rússia e Ucrânia. Assim que a pergunta é por que só a guerra de Israel e palestinos é levada na mídia. Mas eu quero contar um conto. Um velho indígena levou seu neto para uma montanha alta na região onde eles viviam e contou que dentro de nós tem 2 lobos, um lobo com medo e um lobo com amor, e que eles brigam sempre entre si. A criança perguntou: e quem vence, avô? E o avô falou: aquele que você alimenta mais. O nosso objetivo de Mãos para a Paz do Congresso é realmente criar modelos educacionais, teóricos e práticos para alimentar o lobo do amor, para você criar uma educação para a paz, para a vivência comum, para um processo de liberdade, para um processo de paz. O Congresso, nesse sentido, foi um grande passo, porque mais de 50 palestrantes de 7 países passaram 3 dias dialogando sobre educação para a paz e não violência. Quando nós entendemos que a paz é muito mais do que a ausência da guerra, é viver juntos, com as nossas diferenças de sexo, de raça, de língua, de religião ou de cultura. E isso enquanto nós promovemos o respeito universal pela justiça, pelos direitos humanos e pela democracia. E eu acho muito importante a nossa grande, vamos supor, o nosso slogan é a frase de Mandela, de que ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor, pela sua religião, pelo seu gênero, ou pela sua cultura. Se você, para você odiar, você tem que aprender a odiar. E se você pode aprender a odiar, é certeza que nós também podemos ensinar a amar. Nós temos uma longa caminhada pela frente. Nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros, nós estamos correndo uma maratona contra um establishment muito grande do poder da guerra, do poder das armas, da indústria das armas, e é contra isso que nós estamos criando um processo paralelo. Nem sei se nós estamos lutando contra eles, nós estamos criando um processo paralelo. Este ainda acreditar na paz é porque você é um sonhador e está sozinho nessa empreitada, ou ainda existem pessoas que pensam como você? Eu conheci há alguns meses, através de você, 2 mães, uma judia e outra palestina, que perderam filhos na guerra, a Robi e a Laila, e trabalham juntas hoje pela paz. Como estão essas pessoas? Como está essa situação? Sim, eu falei nesses últimos dias com a Robi e com a Laila, e não só com ela,
eu estou em contato com 170 organizações, né, com os representantes dessas organizações pró-paz, e apesar do massacre do 7 de 10, que trouxe à tona o trauma do povo judeu do Holocausto e o bombardeamento de Israel a Gaza, estamos cada vez mais convencidos que só existe um caminho a ser dado, né? É o diálogo e a solução pacífica ao conflito. As guerras não vão levar a nada, não vão conseguir chegar a um acordo. Sem uma estratégia diplomática entre os dois lados, nós continuaremos nessa saga constante de cada 3, 4 anos um conflito. E nós estamos reforçando o nosso trabalho. Cada dia nós temos reuniões com parte das organizações para pensarmos no que fazer agora e no dia depois. E nós vamos ter muito trabalho pela frente. Nós temos que recolher todos os pedaços do vaso que se rompeu e juntá-los de volta. Nós não vamos ter o mesmo vaso que nós tínhamos antes, quer dizer, nós perdemos muita coisa. Mas se nós formos bastante inteligentes e criativos e acreditarmos nisso, nós vamos pegar uma cola, misturar com ouro, com prata, com cobre e vamos colar o vaso e ele vai ficar mais bonito ainda do que ele era antes. Eu acho que nesse processo, Laila e Robi fazem parte de um dos 2 movimentos mais importantes nos dias de hoje, que elas fazem parte do Family Circle, que são famílias judias e palestinas enlutadas que perderam seus entes queridos no conflito. As famílias judias perderam pelos grupos paramilitares e as famílias muçulmanas perderam, ou palestinas perderam pelo exército de Israel. Infelizmente, muitas das famílias que perderam esses entes queridos agora no massacre do 7 de 10 já se integraram a essa organização e já estão fazendo declarações a favor da paz. Essas famílias demonstram muita força, coragem e humanidade, acreditando que temos que cortar o ciclo do medo, do ódio, da vingança, procurando o diálogo, o perdão e, por fim, a reconciliação. O outro grupo que também tem uma linha muito especial e acho que única no mundo é os combatentes pela paz. São ex-oficiais do exército de Israel e das forças paramilitares palestinas que em algum momento da vida deles decidiram jogar as armas. Falaram, não dá para solucionar o problema através da força. E passaram a buscar meios pacíficos para a solução do conflito. Eu só quero acrescentar mais uma coisa que é muito importante, eu acho, em relação ao massacre, que apesar do que eu falei aqui de perdoar o passado, não se perdoa o massacre de 7 de 10. O presidente da Comissão da Sociedade Árabe Palestina em Israel, Baraka, falou algo que me impressionou muito. E ele falou assim, mesmo o sofrimento contínuo do povo palestino não pode justificar o massacre do 7 de 10. Este terrível e sanguinário ataque do Hamas, que matou cerca de 1.200 pessoas e deixou claro que o Hamas não aceita a existência de Israel, e a resposta de Israel, que acabou vitimando milhares de palestinos, torna ainda a educação pela paz possível? Como educar pela paz quando as pessoas têm tantos ressentimentos, tantos medos e com motivos, tantos rancores mútuos? Essa situação de guerra em Israel e na Palestina, nós estamos criando uma geração de medo, de ódio, de violência e de vingança. Então, a minha resposta é de jeito nenhum. Nós temos que, muito pelo contrário, temos que intensificar o processo. Para isso, nós criamos Mão para a Paz.
Nós estamos desenvolvendo programas novos de interação entre crianças israelenses e palestinas, desenvolvendo programas de liderança juvenil para a cultura da paz e não violência, programas de ação comunitária e uma coisa básica que para nós educação é praxis, é um processo de reflexão e de ação, não basta só a reflexão. Não há sentido falar e refletir sobre a paz se não existir uma ação para a paz, para o diálogo, para a democracia, para a igualdade e justiça. Essa é a educação que Mãos para a Paz proporciona. Eu vou contar outra metáfora, eu vivo de metáforas. Imagine uma nave no meio do oceano de velas abaixadas. Se vier um vento, a nave não se moverá. Nós temos que levantar a vela e esperar o vento para que ele leve a nave ao porto. Levantar as velas é o processo de baixo para cima e é a educação para a liberdade, a educação baseada muito em Freire. O vento é o processo de cima para baixo, dos políticos. Nós estamos levantando as velas para o presente e para o futuro. Nós estamos esperando o vento. A pergunta é: aonde estão os políticos que poderão soprar os ventos da paz? Infelizmente, no momento, não há. Você disse algumas vezes durante essa entrevista que a paz é possível. Você pode explicar um pouco mais sobre quais são as propostas existentes, quais são os projetos que visam encontrar uma solução justa para israelenses e palestinos e para a paz no Oriente Médio? Sem dúvida que a paz é possível em Israel e na Palestina. Existem hoje 3 acordos que estão na mesa. A proposta da Liga Árabe, a proposta do Acordo de Genebra e a proposta que foi realizada entre Olmert e Abbas em 2007. Essas 3 propostas são muito parecidas. Elas propõem 2 estados independentes nas fronteiras de 67, com a Jerusalém Ocidental capital de Israel, Jerusalém Oriental capital da Palestina, e cada país automaticamente vivendo separadamente. Eu, pessoalmente, faço parte de um movimento político que se chama Land for All, Two States, One Homeland, faço parte da direção do movimento, que é um movimento que propõe uma confederação israelense-palestina. Essa proposta de confederação é muito parecida com uma União Europeia, só que entre 2 países. Um Estado independente de Israel, um Estado independente da Palestina, cada um com seu parlamento, com seu hino, com sua bandeira, etc. E um parlamento comum aos 2 estados, que faz uma espécie de regularização de leis que têm que ser comuns aos 2, como, por exemplo, infraestrutura, economia, turismo, segurança e manter direitos humanos nos 2 países. E essa proposta tem um lado muito humano, que é a questão de que leva em consideração que o povo judeu tem relação não só com o Estado de Israel, mas também com regiões que estão no Estado da Palestina. E os palestinos têm relação não só com o Estado da Palestina, mas com regiões que estão no Estado de Israel. Então tem o livre movimento de israelenses e palestinos de um Estado a outro, de uma passagem direta de um Estado a outro. Isso é o primeiro. A segunda é com relação aos refugiados. Os refugiados palestinos poderiam pedir cidadania na Palestina, voltar à Palestina, e de lá pedir residência a Israel. Então, eles poderiam voltar a Israel, o lugar onde eles saíram. E um princípio básico desse acordo é que você não
soluciona uma injustiça criando uma nova injustiça. Então, por exemplo, se teve uma aldeia palestina que foi destruída e ali foi construída um kibbutz ou uma aldeia judia, você não vai destruir esse kibbutz ou essa aldeia judia para recuperar a injustiça que foi feita ao palestino. Mas você vai achar uma solução, outra solução, que pode ser indenização, que pode ser arranjar uma nova terra para eles começarem a comunidade ao lado de onde eles moravam e assim por diante. Então, essa é uma outra proposta. A proposta de um Estado binacional, ela é muito pouco aceita. Menos de 5% da população de cada lado aceitam essa proposta. Pode ser que no futuro os dois estados se transformem numa confederação e se transformem numa federação ou num estado único. A única questão é que, para isso, você tem que eliminar o governo atual de Israel, né, o governo que nós estamos num governo terrível, fascista, fundamentalista, de extrema direita, e terminar com a Hamas e com a Jihad, que também tem a mesma proposta. Tem a proposta fundamentalista de extrema direita, apesar de que a esquerda mundial acha que a Hamas é o representante do povo palestino de esquerda, não tem nada de esquerda, né? Então, esses dois lados têm que terminar para surgirem políticos, líderes mais moderados, mais flexíveis, sem as narrativas dogmáticas, reconhecendo um ao outro, reconhecendo o direito de auto. Davi, temos acompanhado no mundo inteiro o crescimento da islamofobia e principalmente do antissemitismo, agravado pelo atual conflito entre Israel e o Hamas. Como que você vê que essa questão pode ser tratada no mundo inteiro e também dentro do próprio Oriente Médio, onde existem alguns judeus que são islamofóbicos e existem palestinos que contribuem muito para o aumento do antissemitismo? O antissemitismo e a islamofobia são casos particulares de um fenômeno mundial de xenofobia. Nós vemos esse fenômeno na România, na Itália, na Polônia, na Rússia, em particular com o LGBT, nos Estados Unidos de Trump, no Brasil de Bolsonaro, em Israel de Bibi, da extrema-direita fundamentalista, na Palestina, da Hamas, movimento fundamentalista também de extrema-direita, ao contrário do que todo mundo pensa que é de esquerda. Então, é um fenômeno generalizado de grupos conservadores contra tudo aquilo que é diferente deles. E, logicamente, a educação tem um papel fundamental nesse processo. Ela tem um papel de conhecer o outro, de criar processos de inclusão, processos de empatia, processos de reconciliação entre grupos opostos. Assim como existem, na questão de antissemitismo e islamofobia, grupos pró-Israel que incentivam a islamofobia. E assim como existem grupos pró-palestinos que incentivam o antissemitismo. Isso já é um caso particular desses dois elementos. E a única solução é criar pontes, é criar diálogo, é criar entre esses opostos, mostrar que existe grupos de vivência e que trabalham juntos, como que existe em Israel. Em Israel existe, como eu disse antes, 170 organizações israelenses palestinas que trabalham na área de educação, de economia, de direitos sociais, na área política, em prol da convivência de judeus e palestinos, em prol de um Estado palestino ao lado de um Estado de Israel. E é isso que nós temos que fazer. E por isso eu quero muito agradecer a vocês por essa oportunidade de eu estar aqui falando e mostrando que sim existe essa possibilidade, sim existe a possibilidade da paz, sim existe a possibilidade da educação pela paz.
e eu me disponho, quando vocês quiserem, de trazer a vocês esses 170 grupos que convivem em Israel e na Palestina, criando pontes dia a dia, numa luta enorme contra a corrente. E, de novo, então, muito obrigado.